Fala, guerreiro! Fala, doutor Cláudio. Pergunta ao doutor sobre a elucidação do caso DG, caso ele possa falar. Posso. É para falar? Pode falar, fica à vontade. Então, o que acontece? O caso DG foi um caso Lembra muito... quem foi o DG? Então, vou falar. Só para lembrar quem for o DG, para você que não se situou, o DG era dançarino do programa Esquenta, da Regina Casé, da TV Globo. Então, o que aconteceu? Ele foi morto, né? E a Homicídios assumiu para a gente... Houve uma comoção muito grande, né? De que a morte dele tinha sido dessa forma, daquela forma, de outra forma. E aí o doutor Rivaldo falou para mim, Claude, eu queria que você participasse disso aí e a gente tem que dar uma resposta. E foi muito interessante porque me fez estudar coisas que eu não tinha a menor ideia. Então, a gente fez uma reprodução simulada, muito boa, na época com o doutor Coelho, o perito Coelho, né, o Coelho mais antigo, e o doutor Gilberto também participou dessa parte toda, porque era da área ali da 13ª, né? Uhum. E o que acontece? A gente tinha que explicar como é que o DG tinha recebido um tiro na região posterior do corpo e a blusa dele estava intacta. Então, as pessoas começaram a aventar a possibilidade que ele tinha sido baleado, depois colocaram a roupa nele, papapá e pererê. E a gente foi fazer a reprodução simulada disso, comecei a estudar o caso. E isso daí foi interessante, porque eu pude, na minha pesquisa, eu descobri que o DG, quando ele entrava na comunidade, a primeira coisa que ele fazia era tirar a roupa, a camisa, né? E a gente vai vendo que nas comunidades as pessoas costumam usar bermuda, camiseta, as mulheres usam top, bermuda, e a temperatura na comunidade ela é sempre um pouco mais elevada do que do lado de fora, porque a circulação de ar é muito menor. Uhum. E na época até levantei que tinha tido uma epidemia de tuberculose na Rocinha, até a filha de um dos chefes do tráfico foi acometida por essa enfermidade. E aí ele tem um vídeo, né? Esse vídeo dele, ele mostra ele tirando a blusa, papapá. E a gente foi... E aí ele estava numa festa, né? No verão, um calor muito grande, sem camisa, provavelmente. E a polícia chega, começa a ver um tiroteio e ele tenta colocar a camisa rapidamente no corpo. Agora, você quando tira uma camisa, raramente, se você tira rapidamente, você tira ela do avesso. O homem não fica se preocupando se tirou do avesso ou vou voltar, você tira. E aí, naquela festividade, de repente, aquela situação de tiro, etc, etc. E eu levantei também, é uma coisa que eu não sabia, mas a composição do suor para você perder temperatura é diferente da composição do suor do estresse. O suor do estresse é mais pegajoso, tem uma composição diferente. E aí eu fiz uma experiência na qual a pessoa estava suada e tenta colocar a blusa. A blusa não desce, ela fica alta atrás, porque ela fica aderida no suor. Tenta fazer isso em casa, você sabe. E a gente chegou à conclusão de onde... Nós fizemos 3 hipóteses de onde ele podia ter levado o tiro. E pelo que eu Claude, achei... E os 2 peritos, o Tsuruta e o Coelho também chegaram a essa conclusão. Das 3 hipóteses que eu levantei, uma delas era mais plausível e ela meio que coadunou com o que a gente encontrou na reprodução simulada. E aí a gente começa a explicar como é que ele pôde pular. Eu fui estudar parkour, fui na sociedade do parkour. Você sabe o que é parkour, né? Sim. E como é que você podia pular de um lugar para o outro. Se aquele ferimento que ele tinha impedia que ele pulasse, ele cai numa caixa d'água e aí a caixa d'água molha a blusa dele e a blusa dele realmente baixa. E aí eu fui explicar para o pessoal da promotoria o que era um hemopneumotórax. Um hemopneumotórax maior, um hemopneumotórax menor. Ele tinha um menor, ele podia ter se deslocado até o local que ele se deslocou. Quando ele chega num determinado momento, aí sim, ele já sangrou muito, ele tem uma insuficiência respiratória, e ele vem a falecer numa determinada posição, num determinado lugar. E aí a gente explicou tudo o que poderia, e foi muito interessante, porque eu estava lá no tribunal
e o doutor, o assistente de acusação, aquele advogado da UERJ, grandão, que tem um bigode, me esqueci o nome dele agora. Eu estou com o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele chegou para mim, eu estava sentado assim, ele falou assim, vem cá, você é o perito Claude? Eu falei, sou sim, senhor. Aí me levantei, eu já tinha tido aula com ele na época eu assisti curso dele, né? E ele falou assim, eu quero te parabenizar. Aí eu falei, por quê? Pelo teu laudo. O seu laudo mudou a minha forma de que eu estava interpretando essa morte. Quero te parabenizar, um dos melhores laudos que eu já vi até hoje. Não, como é que é o nome dele, rapaz? Eu esqueci agora. Aquilo me incentivou muito a continuar. Eu recebi esse mesmo elogio do Dr. Rivaldo. E daí para frente, quando eu fui chamado um dia, a excelência, né, o seu juiz chegou lá, tinham vários advogados de defesa, assistente de acusação. Alguém tem alguma dúvida do laudo do Dr. Claude? Não, pode ir embora. Foi um laudo muito bacana e a gente mostrou exatamente como a coisa, pela nossa interpretação, os achados de necrópsia, o que a gente chegou a essa conclusão e pudemos explicar todas as perguntas que foram feitas pelo Ministério Público. Eu não acompanhei esse caso do DG, o Rafael que trouxe ele à tona, até porque já tem algum tempo, né? Tem. Ele deve ter sido 2014, 2015, Quem matou o DG ao final? Isso me dói muito. Eu deixaria... Deixa melhor... Mas a conclusão pública acho que foi os prêmios. Eu não sei se já aconteceu o julgamento, então eu não sei. Eu estou te falando as conclusões que a gente chegou.